No vídeo de hoje eu vou te apresentar duas maneiras de você montar o seu orçamento financeiro na prática. E no final do vídeo vou liberar uma planilha onde você vai poder controlar certinho esse orçamento. O intuito desse vídeo é te ajudar a sair das dívidas e fazer sobrar dinheiro no final do mês. Então fica aí até o final e entenda como isso é possível. Orçamento financeiro nada mais é do que um controle, uma ferramenta que as empresas usam para controlar o quanto está saindo e o quanto está entrando durante um determinado período que costuma ser de um mês. Só que, além de empresas, é extremamente recomendável que pessoas físicas, assim como você, também façam os seus orçamentos financeiros. E é justamente esse o tema do vídeo. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que essas regrinhas que eu vou passar devem ser ajustadas de acordo com a sua realidade. Só para dar um exemplo claro. Se você ganha 5 mil reais e ainda mora com seus pais, obviamente a porcentagem de dinheiro que você pode poupar é muito maior em relação a alguém que ganha 5 mil, mas tem que sustentar uma casa com 3 pessoas. Por isso, não se apegue às regras, se apegue à ideia de montar um orçamento financeiro. Ter clareza do quanto você ganha, de quanto você gasta e, acima de tudo, se preocupe em buscar aumentar a sua renda mensal. Se você é jovem e não é herdeiro, aumentar a sua renda mensal, juntamente com investir, é a única coisa que vai te permitir prosperar financeiramente. Bora lá então. A primeira regra é a que eu chamo de 50-30-20. Ela consiste em basicamente uma regrinha de bolso, na qual você vai dividir os seus gastos entre essenciais, desejos e objetivos financeiros. Com base nessa regrinha, você vai fazer o seguinte: 50% do seu salário, ou seja, de quanto você ganha por mês, deve ser destinado aos gastos com coisas essenciais. Por exemplo, alimentação, moradia, transporte, plano de saúde, enfim, gastos que você não pode ficar sem. Nesse caso, é importante ressaltar que esses gastos ocupem até 50% da sua renda mensal. E pode ser que em alguns casos, assim como eu falei anteriormente, você não consiga sacrificar menos que 60% do seu salário com gastos fixos. Nesse caso, cabe a você entender se é possível ou não aplicar essa regrinha de acordo com a sua realidade. Lembrando que não é obrigatório seguir essa regra, porque quem sabe o que é melhor para você é você mesmo. Beleza, 50% então, gastos essenciais. Os outros 50% vão ser divididos em duas categorias com porcentagens diferentes. A primeira são gastos com desejos que podem ocupar até 30% da sua renda mensal. O que entra em desejos? Praticamente tudo que esteja relacionado a lazer, compras, hobbies, enfim. Repare que essa categoria é maior do que a última em termos de porcentagem. Justamente por um princípio muito forte que eu acredito. Você deve investir para viver e não viver para investir. Ou seja, destinar uma parte da sua renda, e nesse caso 30%, para diversão é algo essencial que você deve fazer. Você também deve aproveitar a sua vida, na minha opinião. Por fim, como esse canal fala sobre investimentos, não poderíamos deixar de destinar uma parte da sua renda mensal para isso. Afinal, somente investir é que vai multiplicar o seu dinheiro e protegê-lo da inflação. Nesse caso, os investimentos devem ocupar justamente os 20% restantes, fechando assim a regra do 50-30-20. Recapitulando, 50% gastos essenciais, 30% lazer e 20% gasto com investimento. É lógico que dentro de cada uma dessas três categorias existem infinitas outras categorias. E para isso é recomendável que em cada uma delas você faça as contas, levando em consideração as possíveis variações. E agora que você já entendeu como que funciona a regrinha do 50-30-20, eu quero te apresentar a regra do camaleão. E para a gente entrar nessa regra, eu preciso que você nesse momento pause o vídeo e busque uma folha de papel e uma caneta, que eu vou te mostrar na prática como isso deve ser feito e você pode fazer ela agora junto comigo. Então vai lá e busca o seu papel e caneta. Primeiro você vai riscar a folha de papel em 4 partes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ponto. Aí agora, o que você vai colocar em cada parte aqui? Na primeira parte, você vai escrever data. Aqui na segunda, o que. Aqui na terceira, quanto. Aqui na quarta, como. E na quinta, por quê. Aí pronto, primeiro passo feito. Agora, o segundo passo é anotar os gastos fixos que você tem. Justamente anotar os boletos que você já sabe que vai cair, independente do que aconteça. Então, exemplo de gastos fixos. Aluguel. É que se meu aluguel ele custa R$1.000, por exemplo, e eu sei que o boleto vem no dia 20, eu vou preencher aqui. Data. Dia 20, ok. Aluguel, o quanto? R$1.000. Aí o como que você vai pagar isso? É no Pix, sei lá. E por quê? Moradia. Então, ok.
registramos o nosso primeiro gasto fixo. Vamos para o segundo, internet. Supondo que você pague R$100 de internet e o boleto vem no dia 5. Então a gente anota. Dia 5, o que? Internet. O quanto? R$100. O como você vai pagar no Pix também. E o porquê é que você precisa, né? Aqui no caso eu escreveria eu preciso. Eu preciso pelo menos. Aí isso vai variar de pessoa para pessoa. Então anotamos 2 gastos fixos. Obviamente você tem mais que 2, mas para a gente ser o mais breve possível, vamos supor que você só tenha esses gastos fixos no seu mês. Tranquilo? Tá me acompanhando? Ok. Só deixando claro que os seus investimentos serão considerados como os gastos fixos também. Eles vão entrar aqui, você tem que preencher a parte dos seus investimentos aqui também, beleza? Qual que é o próximo passo, moço? Somar todos os seus gastos fixos. Então, aqui no exemplo, vamos fazer isso. O quanto? Vamos somar aqui, ó. No final de tudo, a gente chega a uma soma de gastos fixos de R$1.100, né? 100 do aluguel, mais 100 da internet. Agora, o que você vai fazer é subtrair o tanto que você ganha pelos seus gastos fixos. Então, vamos supor aqui no exemplo que eu ganho R$3.000 por mês. Então, eu iria subtrair 3.000 por 1.100 os meus gastos fixos. E a gente chega ao valor de R$1.900. Vou deixar aqui em cima. Então, estamos indo bem. É que te prometi, né, que era só adição e subtração, e estou cumprindo, não tem nada fugindo disso. O próximo passo aqui da regra do camaleão é o seguinte: você vai listar as categorias de coisas que você gasta o seu dinheiro. Então vou virar a página e vou listar a minha. Vai fazendo a sua e também vamos fazendo juntos. Vou listar aqui, ó, alimentação, vestuário, lazer e transporte. Então pronto, listei a minha categoria. Listei as 4 categorias principais com que eu gasto o dinheiro que sobra depois de pagar as contas fixas. Qual que é o próximo passo? É separar essas categorias em ordem de hierarquia. Exatamente, vai ter categoria mais importante para você e a menos importante para você. Vou fazer aqui a minha ordem de hierarquia. Lógico, lembrando que isso é algo bem subjetivo, isso varia de pessoa para pessoa. Mas fica aqui comigo, vamos fazer isso junto. Supondo que a categoria mais importante para mim hoje é a alimentação. Aí em segundo lugar vem o transporte, então vou listar aqui, ó, 1, 2. Aí em terceiro lugar vem a moradia e em quarto lugar vem o lazer. Essa é a minha ordem de hierarquia. Já mandem nos comentários como que ficou a sua, tô curioso para saber. E agora o que você vai fazer? Vai colocar os seguintes percentuais em cada coisa. No seu top 1 do ranking, aqui no meu caso foi alimentação, você vai escrever em frente a seguinte porcentagem, 40%. No seu top 2 do ranking, vai colocar 30%, aí aqui no meu caso foi alimentação. No seu top 3, 20%, no meu caso foi lazer. E no seu top 4 do ranking, a coisa que você dá menos importância, você vai colocar 10%. Enzo, o que são esses percentuais? Vai ser o tanto de dinheiro que você vai gastar com tal coisa. Então vamos lá. No exemplo que eu usei, tinham sobrado R$1.900 depois de pagar as contas fixas. E agora eu vou fazer o seguinte: 40% de R$1.900 o dinheiro que sobrou, vou gastar com alimentação. 30% de R$1.900 o dinheiro que sobrou, vou gastar com transporte. 20% do dinheiro que sobrou, vou gastar com lazer. E 10% de R$1.900 vou gastar com vestuário. Então, fazendo a conta, esses 40% aqui de R$1.900 dá R$760, o 30% aqui dá R$570, o 20% dá R$380 e o 10% dá R$190. Então você vai gastar aqui no caso R$760 justamente com alimentação. E assim vai com todas as suas categorias, seguindo uma ordem de hierarquia. Logicamente, essa porcentagem aqui, de 40, 30, 20, não é 100% engessado, não. Você pode se adaptar aí à maneira que você achar melhor. Eu gosto dessas porcentagens porque eu sempre vou estar gastando mais dinheiro com a coisa que é mais importante para mim. Então, olha aí no exemplo. A alimentação era de fato a coisa mais importante para mim e eu gastei mais dinheiro com ela.
isso é muito bom porque fazendo isso, a gente colocando essas porcentagens, você sabe exatamente quanto do seu dinheiro está sendo gasto com cada categoria e sabe também que você não está cometendo o erro de gastar dinheiro com algo que você não gosta. É que no exemplo, eu não gosto de gastar com vestuário, então eu não vou gastar muito com essa categoria. Não tem perigo disso acontecer porque eu sei exatamente o quanto eu posso gastar. Se eu não soubesse, você concorda comigo que tem chance de eu ir em shopping e acabar gastando mais do que eu deveria com vestuário? Isso acontece demais. A pessoa, né, justamente pela falta de um orçamento financeiro claro, como essa regra aqui do camaleão, sai gastando demais com coisas que ela nem gosta e depois falta dinheiro para gastar com as coisas que ela gosta. Então gosto demais disso. Gosto demais da regra do camaleão, a primeira regra que vimos. Agora, vamos para a nossa segunda regrinha, a segunda maneira de fazer o orçamento financeiro. Vamos para a regra do 50, 30, 20. Esse é o nome dessa regra. Pensa que o seu dinheiro, ele tá todo em um pote. Tudo que você ganha todo mês, tá tudo nesse pote. Então, vou desenhar aqui um pote porque eu quero me exibir, eu quero demonstrar as minhas habilidades artísticas. Então, vamos lá, vou desenhar um pote. Deixa eu pegar o pincel vermelho. Vou desenhar um pote. Ó, desenho show. Desenhei um pote. Ó, 50% desse pote, ou seja, 50% de tudo que você ganha, vão ser gastos com coisas essenciais. Serão gastos essenciais. Enzo, o que são coisas essenciais? Aí aqui entra alimentação, aí entra moradia, aí entra transporte e entra saúde, beleza? Então se você ganha, por exemplo, 5 mil reais no mês, metade disso será gasto com essas coisas, ok? Aí entra moradia, vou colocar aqui um exemplo, moradia, alimentação, todas essas coisas essenciais. Ok. Agora, 30% desse pote, ou seja, 30% do que você ganha, vão ser gastos com desejos seus, exatamente. Só que aqui vai entrar o quê? Aí entra hobbies, aí entra jantares, aí entra lazer, aí entra compras, todas essas coisas, tá vendo? Desejos pessoais, vai variar logicamente de pessoa para pessoa, mas 30% de tudo que você ganha vão ser gastos com desejos pessoais. Vou até colocar aqui um exemplo, ó, de lazer. Lazer, jantar, tranquilo? E para finalizar o pote, 20% dele vai ser gasto. E para finalizar o pote, 20% dele, ou seja, 20% do que você ganha, vão para os investimentos e objetivos financeiros. Vou até colocar em vermelho aqui pra gente finalizar. Investimentos e objetivos financeiros. Então você tem um objetivo de, sei lá, que tá comprando uma casa e tá guardando dinheiro para isso. Aí vai entrar aqui nos 20%, tranquilo? Que supondo que você tá investindo aqui na bolsa, na renda fixa, vai entrar aqui também nos 20%. 20% do que você ganha vão ser destinados a investimentos no geral. E ter essa clareza de quanto você deve gastar com cada área da sua vida é o que vai te fazer prosperar no longo prazo. Caso contrário, você vai acabar desequilibrando seus gastos e dificilmente vai atingir seus objetivos de vida. E para facilitar que você use essas duas regrinhas, você pode fazer todo esse controle a partir da planilha da vassoura, uma planilha que, como você pode ver, já tem essa separação por áreas e também aqui na parte de cima tem a parte para você colocar os seus ganhos, a renda e tudo mais. Além dessa aba aqui, que é a principal, a planilha tem uma aba onde ela faz uma análise de gastos por área e te mostra, por meio de gráficos e por meio dessa tabela, com qual área da sua vida você está gastando mais. E ela tem também uma terceira aba, onde ela mostra o seu saldo mensal e o quanto você tem conseguido poupar, ou seja, suas economias. Ambas as regras que você acabou de ver, junto com a planilha, são uma pequena parte do conteúdo que está disponível dentro do meu curso de investimentos, O Rico do Futuro. Então, se você já está interessado por investimentos, consegue poupar mais de R$200 por mês para investir e quer conhecer o método do Rico do Futuro, assiste a aula gratuita que eu gravei explicando como ele funciona. É o primeiro link da descrição e o comentário fixado. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou liberar essa planilha de graça para você. Basta você ir até no meu Instagram, que é @enzinvest, esse que está aparecendo aí na tela, e me mandar um direct, uma mensagem, né, escrito planilha. Bom, o vídeo de hoje era isso. Espero que tenha ficado claro os conceitos de orçamento financeiro, que você já tenha conseguido fazer pelo menos a base do seu junto comigo durante o vídeo. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário, tá? E não deixe de fazer o seu orçamento financeiro. Um abraço e até o próximo vídeo.